Só para anunciar que nós vamos começar aqui o painel da tarde e que eu sei que está todo mundo, depois do almoço, levemente com sono. Eu também, né? Então, vamos agora iniciar a mesa sobre o tema dos nossos colegas indisciplina escolar e ato infracional, e em que estão aqui presentes nossos colegas queridos Sérgio Harfuch e o Antônio Carlos Osório Nunes. Com a palavra, nosso colega Sérgio Harfuch. Depois passaremos a palavra para o nosso colega Osório. Colega, é toda sua, fica do jeito que você quiser. Boa tarde a todos. Cumprimento Lochá, Brechane, Osório e os sobreviventes do almoço. Cruel falar depois do almoço. E eu espero que você não durma. Por isso eu já fiquei em pé. O PROCEV é um programa de conciliação para prevenir a evasão e a violência escolar, e é produto de uma experiência de pelo menos 15 anos, nascido da necessidade de trazer alguma resposta de aproximação do Ministério Público a questões próximas ou dentro já de atos infracionais. Eu atuei em Ponta Porã. Ponta Porã, todos sabem, é fronteira com o Paraguai, apenas uma avenida seca nos separa do país vizinho, Pedro Juan Caballero, e o fluxo de estudantes e trabalhadores é intenso. Ponta Porã tinha 60 mil habitantes e o Pedro Juan também, e os costumes e espaços do país vizinho acabavam entrando também em nossas fronteiras, como o uso de arma. Era muito comum professores reclamando de alunos armados dentro da sala de aula, e até diziam que, pelo baque da sacola na mesa, já sabia se era faca, revólver, faquinha, pistola carregada, descarregada, porque era muito comum isso. E o duro que, a primeira vez que eu fui pegar um aluno desse, e chamei o pai, mandei chamar até um psicólogo para atender o pai, que ficaria consternado com a situação, e eu dizendo, olha, o senhor vai entender, mas o seu filho foi pego com um Magnum 357 dentro da sacola da escola. Pensando já que ele ia desmaiar só pela informação, ele falou, não, fui eu que dei. Mas fica tranquilo, o menino é bom, ele sabe usar. Aí eu precisei da psicóloga e percebi que aquilo não é muito diferente do que a gente enfrentou 15 anos depois em Campo Grande. Eu, como promotor do júri, percebi que o número de adolescentes participando, digo, como figuras do júri, ou morrendo, ou de 18, 19 anos matando, era quase que uma constante. E quando eu, frustrado de ver mãe chorando filho morto, mãe chorando filho preso, e tudo que a gente fazia era, no máximo, uma condenação, e meu filho, percebendo a minha frustração, ele disse para mim, pai, por que você não chega antes da bala?
E então eu percebi que a prevenção ia ser talvez mais produtiva. E assim resgatei, então, um programa que já desenvolvia lá em Ponta Porã. Não era esse o nome, antes era Promotoria em Favor da Educação, usando uma das diretrizes do Plano Nacional de Educação, que é a permanência e o sucesso do aluno na escola. Então, percebendo já a questão de 6 anos atrás, que aqueles mesmos índices aconteciam ali em Campo Grande, reuni toda a comunidade escolar. Isso foi produto de muita oitiva, ouvi muitos gestores, educadores, professores, pais, alunos, muito. E, praticamente, no caso de Ponta Porã, transformei no inquérito civil aquilo que me veio deles mesmos. E foi tão mais difícil lidar com o inquérito, foi mais fácil resolver o problema da evasão na fronteira do que encerrar aquele inquérito civil. E agora, já em Campo Grande, então, procurei dialogar bastante e trabalhar dentro de um sistema de parceria, sem processo. E tive bastante avanço, muito mais do que tive na fronteira. Então, vou procurar compartilhar com você aquilo que a gente tem assimilado durante esse todo o tempo. O Procev não tem a pretensão de resolver problema algum, mas de oferecer uma sugestão como que de emergência. Eu costumo comparar com você passando por um acidentado, esvaindo em sangue, enquanto chega o socorro, você apenas estanca aquela hemorragia. Uma das coisas que deu esse start aqui em Campo Grande foi um dia quando o delegado da infância colocou quase 200 procedimentos na minha mesa, todos de escola. E eu, perguntando por que aquilo, ele disse, olha, essas ocorrências têm vindo por conta das escolas e eu não tenho como estar apurando isso tudo. Eu não vou interromper a apuração de um homicídio para tratar de uma rixa. Eu não vou interromper o esclarecimento de um roubo ou de um tráfico para lidar com uma ameaça de aluno em escola. Só que a corregedoria, quando bate lá na delegacia, ele tem que limpar a prateleira, e é o momento em que ele manda isso para a gente. Então, associando todos esses elementos, percebi que poderíamos ter, quem sabe, pelo menos dentro desse aspecto, uma outra resposta para esses adolescentes que não a via policial e a via judicial. E daí, para retornar à escola, nós não temos como trazer a escola para dentro do gabinete. Daí, a proposta é, então, apenas oferecer subsídios para que a escola, por si só, mantenha dentro dos seus muros essas respostas o quanto possível. Me parece que, dentro do princípio da proteção integral, resolver assuntos desses na escola é mais benéfico do que mandar para uma delegacia. Isso também é produto de muita escuta. Dos pais que eu vi, quase que unanimemente, eles preferem que seus filhos tenham seus problemas de disciplina resolvidos na escola e não numa delegacia. Vou tentar, então, dentro dessas 2 horas que me concederam, trazer alguma coisa sobre o assunto. Eu fiz umas alterações que não foram salvas aqui no pendrive, mas o Procev é um programa que visa despertar o senso de responsabilidade nos alunos com problemas disciplinares, com a efetiva participação dos pais através de práticas educacionais restaurativas, no próprio ambiente escolar, com o envolvimento de diretores e professores. Nós apresentamos isso já desde 2009 como carta de projeto e hoje faz parte da gestão estratégica do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. O objetivo é a atuação do Ministério Público junto à comunidade escolar, fortalecendo o papel dos gestores, educadores, estudantes, seus responsáveis legais, no controle preventivo à evasão e à violência escolar, e incentivar a solução de conflitos no ambiente escolar, evitando a judicialização.
Também conhecer, respaldar e ampliar os instrumentos que o gestor e o educador dispõem para efetivar o processo de ensino-aprendizagem. A inserção aqui de um elemento disciplinar foi necessário, porque o que nós temos dentro da escola, me parece, é um estímulo à tal da nada não. Quando alguém vai para a diretoria, e alguém que já foi, diz para esse, consolando, vai lá, dá nada não. E eles fazem isso também no saguão das salas de audiência, quando isso vai parar em juízo. Ah, dá nada não. A advertência é o único elemento disciplinar que se oferece em resposta a essas atitudes nocivas no ambiente escolar. E me parece que a advertência serve para o primeiro momento, dizer, olha, isso não se faz, se fizer tem consequências mais graves. Mas na escola, a reiteração de advertências faz parecer isso um blefe. Porque na segunda, que se espera alguma coisa mais enérgica, ele tem outra advertência e outra. E na quinta e na sexta também outra, até que isso perde a graça. Ah, mas tem a suspensão. É um prêmio maior ainda, porque ele vai para casa. Aí o castigo me parece que é para a mãe, né? Olha, você vai ver o que a gente está, com o que nós estamos lidando aqui na escola. Por isso, então, a sugestão das pais, e o nome simples e de fácil assimilação, é apenas uma sugestão, trata de práticas dentro da escola em resposta a esses atos de disciplina. A justificativa para que o PROSERV exista é porque os pais têm sido omíssos, o índice de evasão, apesar da emenda constitucional 59, que exige que toda pessoa abaixo de 18 anos esteja matriculada e o ensino médio se tornou obrigatório, nunca tivemos um índice de evasão tão alto, chega a 30%, isso é média brasileira. E eu não sei quanto a você, mas eu faço as audiências de atos infracionais, e a primeira pergunta que a gente faz para ele qual é? Está estudando? Aham. Em que escola? Ah, não sei não. Mal sabe o nome da escola quando um garoto de 16 anos, 17 anos, está lá no 5º ano, e você manda ele escrever o nome dele e ele ainda não consegue completar sequer o próprio nome. A evasão se tornou um fornecedor fiel ao tráfico e à prática de todos os atos infracionais. De cada 10 adolescentes que entram naquela sala de audiência, pelo menos 8 deles estão fora da escola e só usam maconha. E metade desses já tem filho. A evasão precisa ser controlada. E isso por nós, promotores de atos infracionais, como ação preventiva, porque é dali que tem vindo grande parte desse cliente nosso, dentro das representações. A crise de autoridade de professores, nem se diga. O empoderamento da criança e do adolescente veio em detrimento dessa autoridade. E, como eu disse, aquela ação, aquele sentimento de impunidade tem gerado 2 outros comportamentos. A irresponsabilidade, me parece que responsabilidade vem do responder. Então, quando alguém não responde pelo que faz, ele não é investido de responsabilidade. E quem é que responde dentro de uma escola? É o diretor. Quem responde dentro de uma sala de aula? É um professor. Apesar disso, essa responsabilidade aumentou, porém, a oportunidade de gerir, de orientar, diminuiu. A autoridade tem sido confundido com autoritarismo, e, por conta disso, jogamos fora o bebê e a bacia juntos. Apesar da importância de se tirar os abusos, especialmente sobre a autoridade, me parece que é importante que aquele que responde também tenha gestão. E isso tem trazido um desestímulo muito grande para quem lida direto com essa clientela. As escolas se tornaram ambientes como guetos, todas com pichações, com objetos pela metade, quebrados, etc., e parece que isso é a gênese da corrupção, né? Quando eu não dou valor, especialmente para aquilo que é público, mais tarde eu acho que eu posso também me apoderar dele.
A violência nem se diz, é comum termos casos até de homicídios dentro das escolas, sem dizer aquelas agressões contumazes e ameaça que também favorece a evasão. A falta de limites, porque se de um lado nós ganhamos muito com confronto ao autoritarismo, me parece que a libertinagem não é o melhor elemento. Numa ponta do pêndulo, nós teríamos o autoritarismo, na outra a libertinagem, que é o abuso da liberdade. É impossível exercer liberdade sem responsabilidade e também sem consequência, porque a partir do momento que eu não meço o alcance das minhas ações e meus desvios, isso se chama inconsequência, além do consumo de drogas. Nos últimos 25 anos, tem aumentado os índices de abusos e violências, uso de tráfico e drogas, envolvimento com atos infracionais e morte. As famílias transferem seu papel constitucional de criar e educar para a escola. Na inauguração de uma escola a tempo integral, conseguida até por força de ação civil pública, o diretor, muito orgulhoso, foi dizer para os pais: olha, essa escola é uma escola a tempo integral. Você deixa agora seu filho aqui de manhã, ele estuda, ele almoça, ele estuda à tarde, e no final do dia, você leva ele para casa. E a mãe pergunta: e o que eu faço com ele à noite? Ela estava já reivindicando uma creche noturna. E aí é onde a gente vê essa transferência desse papel constitucional de criar e educar para a escola. E isso não só em escolas públicas, mas em escolas privadas também. Os gestores me dizem isso, eles reclamam que os pais pensam que ali é um ambiente para que eles façam aquilo que eles não trazem para os seus filhos. E é importante dividir esses papéis, porque não há quem suporte a transferência desse munus. E já que eu tenho, por lei, não só a Constituição Federal, mas o próprio artigo 1634, inciso 1º do Código Civil, o peso da criação e da educação cai sobre os pais, isso contribui para o cumprimento do fim social da escola, que é ensinar e que recai sobre o professor. O que é que um professor faz o tempo inteiro? Cata piolho, tira meleca, apaga incêndio, consola, põe no colo, procura suprir. E isso esvazia a oportunidade de transmitir conhecimento, de descobrir habilidades, de incentivar a pesquisa, enfim. E põe a perder o aproveitamento e a qualidade do ensino. No fim, a desvalorização do professor nem se diz, e o sistema da escola, o judiciário, sofre o estrangulamento pelo volume de conflitos sem resposta ou respostas inexitosas, em prejuízo ao princípio da proteção integral, estampado no artigo 1º e 6º do Estatuto. Esse pano de fundo chega, então, a índices crescentes de evasão escolar, contrariando o previsto da Emenda Constitucional 59, como já falei, e o resgate dos papéis e ordenação de suas funções é urgência básica para a construção de qualquer processo de implantação de paz. O primeiro ambiente de limites que se tem é o lar. Então, é preciso que aquilo que vem como desobediência em casa, já se tenha uma oportunidade de ensinar esses limites, de mostrar para o filho até onde ele pode ir, para que, quando enviado para a escola, ele tenha a oportunidade de respeitar o espaço alheio. Lá na escola, essa desobediência, ela vem traduzida com ações mais intensas, que para a escola é indisciplina, mas a maior parte desses atos de indisciplina tem previsão legal, e são chamados de atos infracionais. E o que tem acontecido? Já que a escola tem mandado, os pais estão mandando seus filhos para a escola sem limites, a escola também, por seu turno, está transferindo isso para a delegacia. Cada vez mais, por menos, tem se mandado, e não é só em Campo Grande, não, porque eu tenho oportunidade de andar nas capitais, isso tem acontecido, tem se tornado praxe nas escolas. E não me parece um bom ambiente lidar com essa indisciplina. Então, a proposta desse programa é oferecer à comunidade escolar um elemento a mais de solução dentro do ambiente escolar, que é muito
muito mais propício, ou pelo menos os próprios alunos que eu ouço preferem que isso se resolva numa escola. E qual de nós também? Me parece que, a partir do momento que há um envio para uma delegacia e o registro desse nome nos anais da polícia, independente de arquivar, independente de qualquer remissão, o prejuízo já está feito. O que é pior é que, no campo da evasão, esse menino, ele às vezes não chega na polícia, ele vai se envolver com o cara da boca de fumo. E ele vai querer tratar o sujeito como ele tratou a mãe dele, como ele trata o professor. Talvez essa seja uma das causas de colocar o Brasil entre os 4 países que mais matam adolescentes antes dos 19 anos. Pelo mapa da violência, o Brasil é o 4º país no mundo em homicídios de jovens abaixo de 19 anos. E então, isso me traz de volta àquela situação do júri. Eu posso entender por que eu fazia tanto júri. Ah, não vem com papelzinho, não. Eu vou pular tudo isso aqui, ó. Mais 2 horas, tá. Pelo menos lá em Campo Grande, ajuda aí. Brechani, por favor, devolve meu slide aqui. Quais são esses atos de indisciplina registrados em 3.000 casos ouvidos? Desacato, desobediência, agressão verbal, e aí entra a injúria, calúnia, difamação, ameaça, vandalismo, conspurcação de bem público. Isso tudo está no Código Penal, isso tudo está em lei, que oferece oportunidade de encaminhamento a uma delegacia e até mesmo uma ocorrência. E isso tem sido feito. Não é? Então, você vê, grande parte daquilo que vem ocorrendo na escola vai para uma delegacia, vai para a gente lá no MP, aí seja o que você fizer ao judiciário, aí com a aplicação de medida socioeducativa ou não, tem lá a certidão de passagem em nome desse menino de uma forma precoce. Qual é a oferta que o Procev traz? No lugar de eu lidar com isso no ambiente de delegacia, eu trago isso para uma coordenação escolar. E lá na coordenação escolar, aplica-se a prática de ação educacional. A prática de ação educacional é a reparação de ato de indisciplina. Suja, limpa. Quebra, conserta. Ofende, retrata-se. Até mesmo pequenos furtos, aqueles que ocorrem em escola, devolve. Tudo com orientação, com encaminhamento organizado. Não é medida socioeducativa, porque não escolhemos a via judicializante, é apenas administrativa escolar. A prática de ação educacional é um instrumento disciplinar que preventivamente tem o propósito de proteger o aluno, resguardando de ser encaminhado à autoridade policial ou ao Ministério Público para responder por ato infracional. Por outro lado, pedagogicamente e de imediato é levado a reparar condutas de indisciplina. Enfim, aqui então, na sequência, são passos que dizem como ocorre, que eu preciso suprimir, e quem sabe no debate a gente volte. Não é? A mãe é legal, né? Então, não depende de uma prática nociva, são ações espontâneas, em mutirão, sem punição, sem qualquer resposta disciplinar, onde há um aculturamento da preservação. Isso me custou, na ocasião, uma intervenção do Ministério Público do Trabalho, e lá no Ministério Público do Trabalho me levaram ao CNMP. Esse vídeo, ele vai resumir bastante, se você me permite. Ele ocorreu quando mataram um professor lá no Rio de Janeiro, e o Fantástico começou a fazer um levantamento nacional de violência escolar, e quando chegou em Campo Grande, eles perceberam que há um número díspare do que acontecia em outros lugares do Brasil, e então a matéria quase que verteu sobre o programa, sobre o Procev. Acho que eles vão me ajudar um pouco. Tem áudio.
criou uma forma eficiente de colocar alunos baderneiros na linha. O que fazer quando a violência acontece dentro da escola? Pois é, nas últimas semanas a gente teve histórias de ameaças, de bombas, né? Até tiros dentro da sala de aula. Tudo isso, né, tomou conta aí do nosso noticiário. E, diante dessas notícias, um promotor da infância decidiu agir. Criou uma forma eficiente de colocar alunos baderneiros na linha. O que fazer quando a violência acontece dentro da escola? Pois é, nas últimas semanas a gente teve aí histórias de agressões, de ameaças, de bombas, brigas, né? De gangues também. Exatamente, e até tiros dentro da sala de aula. Tudo isso, né, tomou conta aí do nosso noticiário. E, diante dessas notícias, um promotor da infância decidiu agir. Criou uma forma eficiente de colocar alunos baderneiros na linha. Estas cenas aconteceram numa escola do interior de Minas Gerais. Mas este professor, no Rio de Janeiro, já viu coisa pior. Fui em paciente com o aluno, gritei com ele, aí tomei uma banda, né? Fui ao chão. Um dos rapazes ficou incomodado e sentiu-se ofendido e me deu uma cabeçada. Me abriu o supercílio, sangrou, eu só fui morto. Professor de educação física. Isso aconteceu com morte. Zona Norte do Rio, 29 de março. Depois de uma briga no pátio, a diretora desta escola chama a mãe de um aluno de 12 anos para conversar. O menino agride a diretora, quebra as janelas da escola. E a mãe dele ainda arranca a fiação da secretaria para impedir que a polícia seja chamada. O grau, né, de letalidade, ou o grau de gravidade dessas violências, elas estão se tornando cada vez mais severas. Em Uberaba, um rapaz de 16 anos levou uma facada na porta dessa escola terça-feira passada, ao defender um primo que vinha sendo ameaçado pelos colegas. Em Sobral, no Ceará, este outro adolescente levou um tiro dentro da sala de aula depois de discutir com um aluno. Em Marília, 3 bombas explodiram nesta escola em menos de uma semana. Um menino de 13 anos perdeu um dedo da mão. Esse sistema de escola está falido. Ou se muda, né? Ou a gente não vai ter mais por que educar essas crianças nesse modelo de escolarização. Porque onde você tem violência, não tem aprendizado. Nós tivemos alunos atirando dentro da escola. A gente no recreio dava por sair, para ficar na sala por causa das gangues, que a gente tinha medo de encrencar com a gente. Cenas de violência já foram comuns nesta escola em Campo Grande. Troca de tiros, um aluno foi morto diante dos colegas. Essa foi a gota d'água para que uma grande transformação acontecesse aqui dentro. Não chegava a 10% de participação dos pais. Hoje, nas reuniões chega a 90%, quase 100%. Em abril do ano passado, a Promotoria da Infância e Juventude de Campo Grande embarcou numa parceria que hoje conta com mais de 30 mil pais e 8 mil professores do município. A solução para a crise de autoridade parecia impossível, mas estava bem ali, no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto não fala só de direitos, ele fala também de deveres, de obrigações. Nós estamos levando à escola a prestação de serviços em troca dos maus atos. No lugar de eu registrar uma ocorrência policial contra esse jovem, que não é um infrator, ele não é um delinquente, ele é um indisciplinado. Por e-mail ou telefone, professores se aconselham com o promotor e os pais autorizam o castigo assinando um termo disciplinar. Eu acho que tem mesmo que ser disciplinado o aluno, ele vai lavar a quadra e eu achei muito bacana a medida que a escola tomou. Todo mundo que eu costumo mandar para o diretor, né, a hora que volta, né, voltam uma maravilha. Tata era aluna problema e mudou depois de cumprir medida disciplinar na cozinha. Eu vim lavar cumbucas, ajudar a servir o lanche, as merendas. Charles também era da turma barra pesada. Tudo viciado em droga, tudo andava armado, tudo fazia aprontar, fazia coisa errada. Teve que cumprir muita medida disciplinar. Limpei lá na frente, troquei a areia do parquinho, lavei os 2 banheiros e varri o pátio. Já nos 3 primeiros meses, nós temos registros de que redução de 60% da violência escolar. Em um ano, pelo menos 3 mil alunos em 50 escolas já entraram na linha. Assinam um termo de compromisso com a Promotoria da Infância e Juventude. Eu me
ser preso. Assustou, né? Não vou brigar mais não, bicho. A escola onde tudo começou virou referência internacional em gestão educacional. Eu me encantei pela possibilidade que esse projeto traz do resgate da autoridade do professor, sem o autoritarismo. Vice-diretora de uma escola na periferia de São Paulo, Esther luta para implantar o projeto de Campo Grande, onde trabalha, o quanto antes. Hoje a gente já se depara com alunos dizendo que o sonho dele é ser bandido. Infelizmente. Então eu acredito que a consequência desse projeto construirá cidadãos de verdade. Preciso dos slides. Isso, obrigado. Ops. Tudo bem, eu vou lá. Essa mídia e outras despertaram, então, essa atenção do Ministério Público do Trabalho, que trouxe uma cooperação inestimável ao avanço desse projeto, desse programa, quando me representou por violação das normas internacionais e constrangimento de crianças e adolescentes ao trabalho forçado, isso junto ao CNMP. E a resposta, eu digo que é uma contribuição inestimável, porque sem essa participação valorosa, eu não teria essa resposta, que está à sua disposição. Enfim, eles levantam pelo menos 7 itens das 1.500 páginas da defesa que eu apresentei com os documentos. E, por fim, eles dizem que não era caso de punição, foi arquivado, porém, nos deu a oportunidade de inserir nos regimentos escolares as medidas inovadoras e, por fim, exercer a fiscalização para que se evite desempenho de atividades que possam resultar em humilhação ou risco à saúde de adolescente. Creio que um dos elementos que respaldou essa decisão foi até um parecer do Dr. Munir Curi, a quem eu também rendo as minhas homenagens, dizendo que, diferente do que o Ministério Público do Trabalho estava dizendo, que isso aqui humilha e deprime, enfim, a limpeza de salas, mesas, cadeiras, etc., é altamente pedagógica, porque se reproduz na escola aquilo que em casa se deve fazer. Além do que, nós temos a base legal dessa ação vem do poder familiar. O artigo 1634 do Código Civil diz que compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos, exigir obediência, respeito e serviços próprios da idade e condição. Então, quem está junto dizendo, filho limpa, é pai e mãe. Isso como uma forma de trazer responsabilidade, e isso tem tido efeito, avaliação de conduta, isso tudo dentro do ambiente escolar, sem qualquer risco de um encaminhamento à delegacia, e o que é importante, as reincidências nesse aspecto foram ao chão. Quem entra dentro de um programa assim, ele dificilmente reincide. Além dos pais terem a obrigação, além de matricular seus filhos, também acompanhar a frequência e aproveitamento. Com a inserção no regimento escolar, o que antes dependeria de uma ação, com um ofício, eu mandei um ofício para as secretarias de educação, com a recomendação do CNMP, que acho que se foi para mim, deve valer para qualquer colega que queira, de alguma forma, se valer dela. E isso, então, foi inserido nos regimentos escolares, como aplicação de atividades com fins educativos. No Estado, também está publicado no Diário Oficial essa alteração no regimento escolar, para inserir reparação de danos como forma escolar, administrativa e pedagógica
de conter essas respostas dentro desse ambiente. Então, você percebe a reparação de danos dentro dessas, que sejam como que penalidades, mas sempre acompanhado de orientação e com a participação do responsável legal. Aqui tem, então, como se deu essa mudança em regimento escolar. Isso aqui é muito legal. Essa aqui é uma das escolas onde teve um homicídio até. Quem prepara isso aqui é o aluno. As escolas se organizam e dão ao aluno a oportunidade de dizer quais são as condutas que você acha nociva dentro do ambiente escolar. E qual é a avaliação, se é moderado, grave ou gravíssimo, e qual é a resposta. Nós percebemos que alunos, são muito mais rigorosos nessas respostas do que nós mesmos. Eles são muito mais severos, tanto que a gente teve que ser mais brando nisso. Mas é uma experiência muito interessante quando eles participam dessa parte em que eles mesmos avaliam essas condutas e eles mesmos cuidam de tudo. Bom, os benefícios: ação preventiva ao envolvimento precoce com a prática de atos infracionais, resgate da participação dos pais, quase que involuntariamente, porque na primeira vez que você convida um pai para falar sobre o assunto, eu tinha 10% de participação, como apareceu na reportagem. Eu pensei num estímulo e troquei a palavra convite para convocação e acrescentei vírgula sob as penas da lei. Impressionante como isso trouxe esse estímulo que eu esperava, e quase que 100% da participação desses pais. Fortalecimento da autoridade de profissionais da educação, sempre com o alerta, para que os excessos não ocorram. Agilidade na resposta à indisciplina, porque isso resolve dentro de 48 horas. Otimização no fluxo Ministério Público e Polícia Civil, quanto aos BOs ocorridos em escola. Então, lá na escola tem esse registro de ocorrência e se define, tanto com a coordenação ou com o conselho escolar, quando se tem. Parece que tem um colega, salvo engano, do Rio Grande do Norte, o Raimundo, que tem um trabalho destacado sobre conselho escolar. Enfim, o acompanhamento dessa prática. Tudo se resolve na escola, tem uma ficha pronta para isso. Não queremos escola dentro do Ministério Público, nem dentro do meu gabinete. Para isso, eu, então, indiquei um pedagogo que pudesse estar destacado para esse link com o Ministério Público. Então, toda a orientação eu passo para esse professor que faz o trabalho de encaminhar as escolas. Isso foi tão importante que, no município, criou-se um núcleo de atenção ao programa. Então, tem uma equipe de profissionais que coletam dados das escolas e devolvem orientações à escola. Isso otimiza qualquer coisa que eu quero. Se eu quiser marcar uma reunião com 48 horas, é impressionante como eles se articulam nesse sentido. No que diz respeito já a incidentes registrados na polícia, quando já tem a ocorrência, então, eu combinei isso com a participação da nossa Procuradoria-Geral, que tem estado de perto, apoiando. O que a gente fez? O delegado, no lugar de ficar 6, 8 meses com o procedimento lá e me devolver apenas com aquela reclamação inicial, quando você vai intervir já não acha mais o menino. Teve um caso até que nem a escola existia mais, eu fui ver, até a escola tinha evaporado. E você não tem muita eficácia nas respostas nesse aspecto. Então, o combinado é o que? Fez a ocorrência, é de escola. É claro que o delegado vai avaliar a gravidade do fato, e conforme ele tem toda a liberdade de seguir na investigação, na apuração, se é uma lesão grave, se é um tráfico, enfim. Não se interfere naquele fluxo regular. Mas esses incidentes de escola, que dá para se resolver dentro da escola, na mesma semana, em 3 dias, ele já... ele recebe um selo, não é? Nós criamos um selo, e ele identifica esse procedimento já de plano e manda para a gente, e lá na nossa central de procedimentos policiais, já separa esse procedimento, vem para a minha promotoria, a 27ª, e dali a gente já devolve a escola, dizendo, tem aqui esses 2 alunos, que são da tua escola, estão com um problema aqui, tem 3, rixa, resolve.
quase que na mesma semana, a escola já intervém com a ajuda desse núcleo e me devolve já uma certidão dizendo que houve composição, houve devolução, houve conserto, limpou, e que a escola acompanhou, relata isso, e eu, com aquela certidão, ou arquivo, ou peço homologação como forma de remissão. Aquilo que eu demoraria, então, todos esses meses, enfim, a gente resolve em 10 dias, no máximo um mês. Esse é o selo que a gente usa, que se põe na capa dos autos, e é o bastante, então, para seguir esse fluxo. Aqui. Esse aqui é um procedimento, vem o selo, já vem para a gente já identifica a escola, e a nossa corregedoria pediu que isso fosse feito dentro do ambiente de notícia de fato, então, de PA. É um procedimento, mas nem se compara com o que a gente gastaria em ter que avaliar caso a caso, e o que é pior, não é? Dar sequência dentro de ambiente judicializante. A instauração de procedimento administrativo para execução do projeto. Isso aqui são passos que nós tomamos, reunião com as secretarias Municipal de Educação e Assistência Social, para apresentação do projeto, com o pedido de inclusão das práticas. A mãe, ela é espontânea, então, isso já, de certa forma, tem sido feito. Isso no regimento escolar, ele vai levantar. Procedimento de implantação na comarca, essa diligência junto à Secretaria de Estado, no meu caso, a Campo Grande é capital, então eu tenho também a Secretaria de Educação do Estado para o mesmo procedimento. Apresenta-se o programa, nós fizemos isso, a Câmara Municipal entendeu que seria interessante consolidar isso de forma mais segura, porque daqui a pouco eu saio da promotoria, o secretário de Educação sai de lá e alguém resolve reformular ou alterar. Então, nós temos em Campo Grande, então, já uma lei municipal aprovada em primeira sessão, por unanimidade, e é lei em Campo Grande, a aplicação de reparação de danos em escola. A Assembleia Legislativa também já foi aprovada em primeira sessão, está seguindo já com aprovação também numa segunda. Com isso, eu já estive falando com quase 150 mil pais, isso foi até julho agora, e em todo o interior do Mato Grosso do Sul também, os colegas resolveram projetar esse programa. A divulgação é quase que total nos municípios, tem tramitação lá na minha Assembleia Legislativa, tem também na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, projeto Lei 3030, e em patrocínio já é lei, a Lei 4.815, o Dr. Serlon, muito próximo da educação, levou esse programa para lá e está funcionando muito bem, junto com uma série de outras aplicações. No Rio de Janeiro, também é projeto de lei, salvo engano, 819, na Alerj. Em Niterói, já também há tramitação, não sei se já foi aprovada a lei, Macaé, São Gonçalo, Rondônia, Rolim de Moura, enfim, existem outras. E no Congresso Nacional, também o projeto de lei 3.136 tramita com esse mesmo conteúdo. Aqui é uma sugestão de lei, essa aqui é a nossa lei, essa aqui é a estadual que está tramitando, essa é o projeto de lei nacional, e essa é a minha equipe. Obrigado. E agora, colega, acho que é o microfone. Parabenizo o nosso colega Rafushi. Agora passa a palavra para o nosso colega Osório, que é do Centro de Apoio aqui da Educação de São Paulo. Com a palavra o nosso colega Osório. Obrigado. Olá, boa tarde a todos, colegas. Quero cumprimentar o Sérgio Arfushi pelo trabalho, pela apresentação. Já conhecia, desde o tempo que eu estava lá na Comissão da Infância, no CNMP, eu já tinha visto esse trabalho. Eu gostaria de fazer só umas ponderações enquanto o Brechani abre ali. Como eu já sabia que o Arfushi ia falar bastante de leis, eu já tentei fazer uma exposição que mostra um pouco do problema das leis. Que as leis, quanto mais leis, mais problemas. Quanto mais leis, mais violência.
quanto mais leis, mais confusão. Então, eu vou ser um pouco revolucionário aqui na minha exposição em relação à abordagem do ponto de vista de necessidade de leis. Eu quero também, enquanto abre... Não está lendo? Oi? Eu também quero dizer que o papel de educar é um reducionismo muito grande, a gente falar que o papel de educar ele é da família. O papel de educar, isso já é a Unesco, que é a agência da ONU para a educação, já desde os anos 90, depois que fizeram o relatório Delors, chegaram à conclusão que o papel de educar é da família, é da escola. A escola tem esse papel. A escola tem 4 missões essenciais, que é o ensinar, ensinar a saber, ensinar a conhecer, né, que são as competências cognitivas, as capacidades cognitivas, o ensinar a fazer, que são as capacidades produtivas, o ensinar a ser, autonomia, a ser como tudo que está ligado ao eu, né, a ser um ser humano, e a capacidade de conviver, o saber conviver. Então, não deu? Se não der, eu vou acessar o meu e-mail aí. Então, o relatório Delors diz que o papel da escola também é ensinar, trabalhar esses 4 pilares. De forma que o ensinar é papel, a educação é um papel muito holístico. Ele é um papel da família, da escola e da comunidade. Eu vou abrir o meu e-mail, que no meu e-mail tem... Bom... O Osório pediu para eu falar alguma coisa para quebrar o gelo. Olha que beleza, né? A gente fica na dependência de informática. Deixa eu só contar um caso para vocês, então. Vocês sabem que quando eu era promotor substituto, eu fui designado para assumir o cargo do Osório em Taubaté. E o Osório a gente já conhecia há muito tempo. Hoje ele é o coordenador ele é do assessor do CAU da Educação, junto com a gente, sala vizinha minha. E já tinham me falado, olha, o Osório é super conhecido no Ministério Público, ele foi numa missão do Ministério Público. Não foi, onde foi, Osório? Foi no Timor-Leste. Ele passou um ano no Timor-Leste, ajudando a implantar o sistema de justiça, lá especificamente do Ministério Público. Eu falei, puxa, que responsabilidade, né? Eu falei, mas não tem problema, normalmente essas pessoas que vão para uma linha mais política, elas acabam não tendo muito tempo de trabalhar no cargo, então deve ser um cargo tranquilo, né? Pois é, eu descobri que o Osório não é só uma pessoa que é boa no discurso, ele trabalha bem também. E hoje o cargo dele é o cargo da infância em Taubaté, e hoje muitos dos modelos que eu tenho, inclusive de oitiva informal, eu trago da promotoria dele, ele está sabendo isso agora. Eu não queria revelar, mas ele me colocou nessa fria, né? Então... Mas é verdade. Só também queria consignar a presença aqui do Dr. Giuliotti. Agradecer, o Giuliotti foi membro do Conselho Superior por um tempo. Muito obrigado pela deferência do prestígio, viu? Bom, eu vou fazer uma breve exposição sobre o nosso ser estar no mundo e eu acho que o trabalho desenvolvido pelo Sérgio é um trabalho primoroso, muito bom, mas, infelizmente, no contexto atual, todo o trabalho que você faz, ele é bom, ele agrega, mas ainda há um sistema
que impede que toda a nossa atuação seja eficiente. Brechani, pode mudar aí. Bom, essa aí é a nossa Terra, maravilhoso planeta, né, no qual vivemos. Desce um pouquinho. Nós temos aí, para mostrar um pouquinho, o universo, 14 bilhões de anos, o Homo sapiens, 140 a 100 mil anos, a cidade-estado, 10 mil anos, filosofia, 3.500 anos, e o que mostra que nós somos muito jovens ainda nesse velho planeta. E a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela é de 2006, ou seja, ela tem 20 anos. Então, eu vou fazer uma análise aqui da nossa situação, da situação brasileira. É claro que eu não sou sociólogo nem antropólogo, mas com base nas experiências que a gente vai colhendo ao longo da vida, e eu já tenho mais passado que futuro, então a gente vai aprendendo a ter uma percepção do de perguntas, né? A gente talvez tenha mais perguntas que respostas. O Brasil, não precisa dizer para ninguém que o Brasil é um país extremamente desigual, que produziu, ao longo de sua evolução histórica e social, uma série de desigualdades sociais que são terríveis, que são muito entristecedoras. Você pega um país como a Austrália, eu tive uma oportunidade de ficar um período na Austrália. A Austrália é um país, por exemplo, comparando até em termos de país colonizado, a Austrália é um país que tem uma relativa igualdade social, até bonita de se ver, porque a sociedade foi construída com base em igualdade, numa concepção de igualdade social que aqui a gente não vê. Além da desigualdade social, o Brasil teve um período escravocrata de quase 400 anos. E nós fomos o país que mais tivemos escravos ao longo da história da humanidade. Escravidão significa violência, significa uma série de fatores que todos sabem, não preciso dizer as consequências de tão longo período e de tantos escravos aqui que tivemos. E os resquícios disso a gente vê, basta ir ali na rua que você vê a nossa desigualdade racial também, que é extremamente elevada. Para além disso, nós tivemos longos períodos autoritários. O Brasil tem 516 anos, dos quais, se a gente for contar, matemática, se a gente fizer uma conta aritmética, nós temos pouco mais de 50 anos de período de democracia plena. Então, tivemos um período de colonização que foi até 1822, depois o período de regência, depois a proclamação da República em 89, Estado Novo, que era uma política de oligarquia, São Paulo, Minas, que foi até 30. Logo depois já veio o Estado Novo, depois novamente um período de democracia, e depois regime militar e novamente democracia. Se a gente for contar todo esse período em termos de democracia plena, nós temos apenas 50 e poucos anos de democracia plena. Mais ou menos 10% da nossa história. Por que eu estou falando isso? Porque está comprovado que quanto mais democracia nas escolas, quanto mais participação da família, quanto mais participação de gestão democrática, menos violência. Só que as nossas escolas também são muito autoritárias, porque elas refletem o que é a nossa origem, a nossa própria história. Além disso, além da falta de democracia nas escolas, através dos processos de gestão democrática, nós temos reprodução de autoritarismos no dia a dia. Nós também nunca tivemos uma verdadeira revolução educacional. O Brasil, ao longo de sua história, a educação sempre foi tratada com remendos, né? A LDB, como eu disse, ela é de 2006. O primeiro grande passo dado para revolucionar a educação foi com a Constituição de 88, mas
e depois com os planos decenais de educação. Nós estamos aí no 2º plano decenal de educação. Mas, assim, isso é muito pouco perto do que nós precisaríamos ter feito ao longo da nossa história. Também, outro problema macro que a gente pode citar aqui é o olhar. Um olhar para a infância, ele é muito recente, né? A criança e adolescente só passou a ter valor, efetivamente, depois da Constituição de 88 e depois do ECA. Na educação, isso ainda está em construção, é muito incipiente. A primeira infância, que é o período que vai até os 6 anos, que é o período mais importante da vida da pessoa, é o período de plena formação cognitiva, emocional, socioemocional, de habilidades, de sociabilização. É o período que dura 6 anos, ou seja, é um período muito curto para a nossa vida, que é longeva, né? Nós chegamos a durar 80. Esse período pequeno de 6 anos, ele é muito mal cuidado. Nós começamos a olhar para a educação infantil há pouco tempo. Nós não tínhamos educação infantil há 20 anos atrás. Nós não tínhamos. E ainda não temos, né? Na educação infantil, os déficits de vaga, de creche, que é 0 a 3 anos, nós temos aí milhões de alunos, de crianças fora das creches. A universalização, a prevista universalização para a pré-escola, de 4 a 5 anos, ainda é um sonho, porque nós estamos muito longe dessa meta de universalização até 2016, que seria até o final desse ano. Então, o olhar para a infância é muito recente. E se você não cuida bem ali no comecinho, né, naquela assistência precoce, na intervenção precoce, conforme o próprio ECA diz, nós podemos ter problema mais para frente. Muito bem. Bom, aí, para além disso, eu queria dizer que nós estamos também tendo um problema muito grande causado pela revolução tecnológica. O mundo, até alguns anos atrás, aqui os mais velhos podem atestar isso, a prova disso é que eu estou falando, muitos estão clonados no WhatsApp. A prova disso é que o mundo, até a década de alguns anos atrás, era um mundo muito lento, previsível, né? O mundo estável, tudo era lento, maior controle. A gente recebia as informações através de carta. O Juliotti, que está aqui, sabe, né? O Juliotti, nós recebíamos muitas cartas, né? Demorava um mês para chegar uma carta. Hoje, uma mensagem chega instantaneamente, não chega uma. Chega muitas mensagens. E hoje nós temos um outro problema sério, que é o excesso de informação, é o Big Data, né? Nós temos muitas informações e não temos como assimilá-las. Então, a revolução tecnológica, ela nos trouxe, é como se, através de um traço, até alguns anos atrás, aquele traço representa a estabilidade que nós tínhamos alguns anos atrás. Hoje, nós temos muita imprevisibilidade, instabilidade, menor controle e rapidez em razão da maior conectividade. O que isso traz de mudanças, de impactos na sociedade? Traz tudo, porque hoje a escola, por exemplo, fala, o aluno não pode usar o celular, mas ele está conectado com o mundo através do celular. Ele pode não dar bom dia para o vizinho dele, mas ele tem a rede de amigos dele através do celular, via redes sociais em geral. As informações que chegam nos adolescentes, nas crianças e adolescentes, são muito mais rápidas do que chegam em nós, porque eles têm uma multissensorialidade muito maior que a nossa. Eles foram crescidos com essa possibilidade. Então, o que acontece? O aluno, ele escuta, e ao mesmo tempo que ele fala, ao mesmo tempo que ele manuseia, ao mesmo tempo que ele faz. Por quê? Porque ele tem aflorado uma multissensorialidade que nós não temos. E aí, como que você vai falar para ele que o celular é um problema? Que o celular não pode ser usado? Eu estou dizendo o celular porque o celular é o maior vilão hoje da indisciplina nas escolas. O maior vilão. E o celular é como se fosse o lápis e o papel de antigamente. O celular hoje ele é praticamente uma necessidade para todos os alunos. Então, o que nós temos hoje é uma crise na educação, né? O Brasil é um país que não investiu como deveria em educação ainda,
e agora com a crise, em situação de grave crise, isso vai piorar. Então, a perspectiva a médio e longo prazo ainda é muito pequena, da gente se adequar ao desenvolvimentismo mundial. A crise no ensino é gravíssima. Hoje, nós temos 3 milhões de alunos fora da escola. E aí você vai fazer uma pesquisa para saber por que ele está fora da escola. A FGV aqui em São Paulo fez uma pesquisa. Por que você não vai para a escola? Ele fala, eu não vou porque eu não quero ir para a escola. Isso é muito grave. Eu não vou porque eu não quero ir para a escola. E o que você faz com ele, com isso? E o pai dele concorda que ele não deve ir para a escola, muitas vezes, na maior parte das vezes. Essa pesquisa que a FGV fez há alguns anos, ela é muito simbólica. Por quê? Porque a gente imagina, evasão escolar é violência no entorno da escola, a evasão escolar é trabalho, a evasão escolar é motivada por gravidez precoce e tal. Sim, são fatores que elevam, que também induzem a evasão escolar. Mas o maior índice, de 40 e poucos % era não querer ir para a escola. E por que o aluno não quer ir para a escola? Essa é uma pergunta que tem que nos inquietar, porque eu estou fazendo essa reflexão porque ela está ligada a tudo da infância. Não está ligada só à indisciplina na escola, está ligada ao ato infracional, está ligada à exclusão, está ligada à exclusão social, está ligada a tudo. Por que o aluno não quer ir para a escola? Porque a escola, do jeito que ela está aqui no Brasil, e de uma certa forma também em outros países, ela não representa nada para ele. A educação, ela é uma educação fora da realidade dele. Imagina você falar para um menino pobre de periferia que ele precisa estudar, fazer o ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, para ele depois fazer uma faculdade. Ele vai falar, mas como que eu vou fazer a faculdade depois se eu não tenho dinheiro? Tá, e para que fazer faculdade se eu vou fazer a faculdade e não vou arrumar emprego? E para que fazer... Então, ele vai nessas perguntas e ele fala, não vou para a escola. Então, a causa da evasão escolar ela é muito mais complexa do que a gente imagina. Não dá para tratá-la de uma forma linear, ela tem que ser tratada de uma forma sistêmica, porque ela é muito complexa e o aluno não vai para a escola porque o ensino é descontextualizado. A reforma de ensino médio que está vindo aí, ela é positiva porque ela busca trazer um pouco mais de realidade para esses nossos meninos, para esses nossos jovens. Por quê? Porque ela traz a perspectiva do ensino técnico. O menino jovem, pobre, de periferia, ele quer algo muito palpável, ele quer algo ali próximo dele, ele faz a faculdade depois. Como eu fiz, eu era um menino pobre de periferia. Eu trabalhava em padaria, depois eu fui estudar com 25 anos. Não há problema nenhum. Você vai estudar na hora que você pode estudar. O que não dá é para tirar dele a perspectiva de que ele vai passar 20 anos na escola e vai sair com a mão na frente e outra atrás. Tá? Então, nós precisamos pensar nessa questão da profissionalização. Você só falar que o ensino é importante não é suficiente. Você trazer leis obrigando o aluno a ir para a escola também não é suficiente. Nós temos 3 milhões fora da escola. E nós temos leis que obrigam o aluno a ir para a escola. É sinal que as leis não estão dando certo. Né? E, além disso, nós temos uma crise muito grande na escola. As escolas, elas trouxeram o modelo da nossa sociedade para elas. E eu cito um exemplo, que é a Unicef fez um estudo há uns anos atrás, junto com o MEC, que foi muito bonito, parece que é Aprenda Brasil, alguma coisa assim. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão achar. Essa pesquisa dizia o seguinte, eles foram no caminho inverso, eles pegaram as escolas mais desfavoráveis economicamente, escolas de periferia, e pegaram aquelas de periferia que estavam com altos índices no IDEB. Porque os nossos índices no IDEB são terríveis também. Além de ter 3 milhões de alunos fora da escola, principalmente jovens do ensino médio, os que vão para a escola não aprendem. Isso é violento, isso é terrível, porque nós estamos tirando a oportunidade desses nossos jovens. Então, essa pesquisa da Unicef mostrou o seguinte, as escolas eram bem-sucedidas por quê? Por quê? A receita é simples, é feijão com arroz bem temperadinho, porque elas eram conectadas com a comunidade, com os pais. Então, parabéns, Sérgio, porque é isso mesmo. Escola precisa estar conectada com os pais.
Mas não na perspectiva, aí eu já discordo de você, mas eu discordo respeitosamente, evidentemente, que cada um tem sua verdade, cada um tem a sua opinião, e todos nós estamos certos, e possivelmente estamos errados, e possivelmente outro tem uma outra visão. Eu discordo um pouco da necessidade de lei para fazer isso, porque isso tem que ser um fruto das próprias comunidades. Então, essa pesquisa mostrou o seguinte: arroz com feijão bem temperadinho. Onde que a escola melhora? Onde que a escola está bem? Aquelas que fazem gestão democrática positivamente. Como? Planejamento pedagógico participativo, PPP. Isso está no Plano Nacional de Educação e é uma forma de gestão democrática. O que é o PPP? É assim, você vai sentar lá na comunidade escolar, lá da periferia, e eu vou muito para a periferia, então eu posso falar com autoridade, porque eu conheço lugares que funcionam, onde os diretores são democráticos, e outros que não funcionam, porque os diretores são autoritários. Vai lá na periferia, eles vão sentar no início de um ano, ou início de alguns anos, e vão dizer, olha, vamos fazer um projeto aqui do que nós queremos para nós em termos de educação. E aí você adapta o ensino àquele currículo que foi, é claro que tem as diretrizes, os parâmetros nacionais, mas aquele currículo, aquele ensino que foi concebido pela escola, a proposta pedagógica da escola, o projeto pedagógico da escola. Além disso, conselhos escolares fortalecidos. Eu participei do projeto Conte Até 10, indo nos municípios mais violentos contra o jovem, e os municípios melhores sucedidos eram aqueles que trabalhavam com conselhos escolares fortalecidos, como é o exemplo do Raimundo Silva, lá de Natal. O Onofre está aqui, sabe muito bem disso. Funciona bem, por quê? Porque os pais acabam sendo cogestores do problema. Não é só da solução para o problema, do problema. O conselho escolar, ele não tem função só fiscalizadora, ele tem uma função mobilizadora extremamente importante. Mobilizadora no sentido de falar, olha, o problema da violência também é nosso. O problema da evasão também é nosso. A ponto de os pais começarem a ajudar a buscar os filhos dos outros para a escola, que é o que no Ceará faz. O Ceará, por que o Ceará, de 100 municípios, tem 73 que estão... das 100 escolas melhores no índice do IDEB, escolas públicas, tem 73 que são do Ceará. Você fala, estarrecedor o número. Por quê? Porque o Ceará, lá eles têm essa concepção, isso faz parte da filosofia do Ceará, já de algum tempo. Eles, já é fruto de governos que foram vindo, tal, eles vão atrás. Tem um amigo meu que é prefeito lá de Sobral, ele diz o seguinte, nós vamos atrás do aluno, nem que seja de jegue, nem que seja de motocicleta, a gente vai atrás do aluno e tenta reintegrá-lo na comunidade, reintegrá-lo na escola. Então, a escola, ninguém fora da escola, nenhum a menos. Tem um filme muito chinês, muito bonito, chama Nenhum a Menos, que é um filme lindo que trata da questão da evasão escolar. Nenhum a menos, nós não podemos deixar ninguém fora da escola. Não podemos, temos que trazer para a escola, mas não com lei, não com ameaça, não com sindicância em cima dos pais. Com trabalho, com persistência, com diálogo, com conscientização e por aí vai. Os jovens, eles hoje, em razão dessas mudanças todas, dessas revoluções, eu falei da revolução tecnológica, que é a terceira revolução, mas nós já estamos na quarta revolução. Hoje, nós temos uma revolução que é quase que imperceptível, também motivada por isso daqui, que é a revolução de software. Hoje o software está mandando no mundo. O exemplo é o Brechani, quando precisa de um carro, um táxi, o que você faz? Uber. O Uber é a maior frota de carros do mundo, particular, movida por software. Você vai fazer reserva em hotel? Software. Hoje, para resolver problemas, software. Tudo é software. Por quê? Porque nós não conseguimos assimilar os dados, nós não conseguimos acompanhar a vida moderna. Então... Obrigado. Então, nós dependemos do software. Hoje é a quarta revolução. E o software, daqui a pouco... Tem até Uberlândia, né? Em Minas tem até Uberlândia. Sacanagem. Tem Beraba, Berlândia e... Não vamos falar, não. Não vamos falar mal de Araguari. Vai ser muito rápida a evolução. Eu vou chutar uns 5 anos, 10 anos, os caminhões vão ser movidos por inteligência artificial. Já está assim. Metrôs, poucos metrôs hoje funcionam com operador. Avião, esses dias eu entrei num avião, o motorista falou, acendeu uma luz aqui vermelha e enquanto ela não apagar, eu não vou sair porque eu não sei o que é essa luz. E ele não sabe mesmo.
Ele não consegue entender porque é tudo, ele sabe fazer um ou outro comando. Mas os comandos do avião, do começo ao fim, são feitos por software, sofisticadíssimos, tudo mais. Então, o mundo está muito rapidamente, e os jovens estão plugados nisso. Então, o jovem, ele quer hoje ser protagonista da própria vida dele. É difícil você impor as coisas para o jovem. Você consegue, no máximo, conquistá-los através da ferramenta mais antiga que o homem tem, mas ainda muito difícil nas relações, que é o diálogo. É muito difícil, mas é a ferramenta mais importante. Diálogo, diálogo, diálogo. Diálogo e com o jovem, boas pitadas de amor, né, Jota? O Jota que está aqui, aliás, os promotores da infância que estão aqui, não posso... os promotor da infância... promotor da infância gosta de gente, isso eu gosto, por isso que eu gosto de promotor da infância, por isso que eu sou também promotor da infância. Gosta de gente, gosta de cuidar. Promotor da infância não gosta só de papel, se compromete com o outro, se coloca no lugar, tem empatia o tempo todo, sofre junto, rala junto. Nos congressos, nos eventos da Copage, né, fica sem almoçar, fica discutindo. Vocês estão aqui, né, 3 dias discutindo. Por quê? Porque o promotor da infância gosta de gente. Então, amor também, que é o que os professores sabem fazer muito bem, diálogo e amor para trazer esse jovem para a escola. Então, a complexidade das relações sociais, ela cria uma inflação legislativa. Tudo leis. Mas eu como tive a experiência de professor, eu fui professor do ensino fundamental por 9 anos, eu estudei muito Piaget, e Piaget dizia o seguinte: não podemos ter muita regra e sim muitos princípios. Nada de regra e muito princípio. Por quê? Porque as regras, se você achar que as regras solucionam os problemas, nós estaríamos com todos os nossos problemas resolvidos. Inclusive, não teríamos nossos presídios lotados. Quanto mais regras, mais problemas. Essa é a regra. Como que o jovem trabalha? O jovem trabalha na lógica do princípio, não da regra. Se a escola tem muitos princípios, a escola vai funcionar bem. Por isso que a gestão democrática funciona bem. Então, o Piaget até fez o estudo dos jogos, né? E você aprende, você pode dar uma bola numa pelada aí para um número de alunos, rápido, que não se conhece, com tamanhos e idades distintas, com número ímpar, e rapidinho eles vão montar o grupo deles, vão montar o jogo deles, e tudo vai funcionar perfeitamente. Por quê? Princípios. Eles são consolidados em princípios. E em regras que eles co-construíram. Por isso que eu falo em regras co-construídas, regras co-elaboradas, que está mais ou menos, está bem dentro da perspectiva de vocês lá, Arfush, dos jovens construir o regulamento, através da carinha e tal. O que pode e o que não pode na escola? Regulamentos co-construídos, regulamentos feitos pelos próprios jovens, que faz parte da ideia de gestão democrática da escola. Muito bem. Eu anotei aqui, só para a gente, já estou encerrando, eu ia começar por aqui, mas não dava. A indisciplina, porque eu peguei no tema indisciplina, porque era o tema que me passaram. A indisciplina, nós podemos ter 3 tipos de indisciplina. Indisciplina porque, por falta de autodisciplina, o aluno não consegue organizar uma tarefa adequadamente. O aluno não consegue. E a nossa escola sempre foi, eu fui professor, trabalho com educação ainda. Nós estamos fazendo uma trilha formativa na Secretaria de Educação, estamos terminando agora um curso de gestão democrática, fizemos um curso de direitos humanos e ECA para educadores, que já atendeu 26 mil professores, é um curso à distância. Então, eu trabalho com professores, eu sei que a escola não está preparada para esses desafios da complexidade. E um deles é não estar preparado para os alunos diferentes. Toda sala tem uns alunos diferentes. Nós temos alunos com transtornos globais, alunos com autismo, com psicose, com espectro autista, que é um espectro, né, vai desde uma situação simples até uma situação mais grave. Então, os transtornos globais de desenvolvimento, psicose e por aí vai. Nós temos transtornos funcionais específicos, como dislexia. Dislexia não é uma doença e nem uma deficiência, é um transtorno, mas extremamente grave e extremamente comum em salas de aula. E eu vou dar um exemplo para vocês do que seria ser um autista, um disléxico. Nós, que não somos disléxicos, estamos no trânsito, você vê uma placa assim, o E e um tracinho proibido de estacionar, você sabe, você entendeu a placa num primeiro olhar. O disléxico precisa olhar 1, 2, 3 vezes. Por quê? Porque ele tem uma dificuldade de leitura, uma dificuldade de cognição, de transmissão da leitura para a cognição dele.
Mas, ao mesmo tempo, ele tem muita sensibilidade. Ele consegue equilibrar bem o que a educação moderna já tem concebido, a importância do equilíbrio entre razão e emoção. Então, ele sabe equilibrar bem a emoção, ele se relaciona bem, ele é bom pintor, ele é bom em artes. Por isso que não podemos acabar com artes, com educação física nas escolas. Nós vamos ter mais adolescentes infratores se acabarmos. Vocês podem fazer qualquer pesquisa aí. Os locais de socioeducação, que também anda muito desprezada, melhores do mundo, as melhores experiências com socioeducação trabalham com arte, com música, com dança e com educação física, com jogos cooperativos e por aí vai. Então não podemos trabalhar, nós temos que incentivar esse lado lúdico nas escolas, na vida para os nossos jovens. Então o jovem que tem dislexia, ele tem um lado sensível muito forte. O exemplo era o Hitler. O Hitler procurou a escola de Viena, porque ele tinha um talento nato para pintura e para arte. E aí falaram, não, você não tem vocação nenhuma, vai embora. Ele virou um pintor meia boca, lá fazia uns retratos das pessoas meia boca e tal, e depois ele falou, eu sou tão desprezado na nossa sociedade que eu vou para o Partido Nacionalista que vai me acolher. E foi para o Partido Nacionalista. Os nossos jovens disléxicos, pobres, porque o rico, o de classe média, procura o fonoaudiólogo, procura não sei quem, tal, logo se descobre o problema, porque não é tão difícil de descobrir. Os nossos pobres disléxicos, sabe onde eles estão? Vocês sabem. Estão na Cracolândia, estão na Fundação Casa. É triste dizer isso, mas, às vezes, muitos deles por falta de diagnóstico na escola. Mas eu estou dando o exemplo do disléxico, mas entre outros. Porque o disléxico ele tem dificuldade para aprender, daí o que o professor, ou o pai, ou o aluninho, o coleguinha fala? É burro. É burro, é burro. E a autoestima é destruída, e tudo que nós precisamos para viver, para ter projeto de vida, é autoestima, né? Muito bem. Então, nesses casos, não é indisciplina. Nesses casos, é falta de a própria autodisciplina, né? Agora, a desobediência. O aluno, isso acontece muito em sala de aula e não pode ser vista como indisciplina. O aluno fala, olha, o professor fala assim, olha, você vai escrever essa palavra 50 vezes aí no caderno para você aprender. É uma ordem injusta. O aluno pode, hoje principalmente, totalmente antipedagógico, o aluno pode falar, desculpa, professor, mas não vou fazer. Isso não é necessariamente uma indisciplina. Agora, a disciplina em relação, quando ela é desrespeito, o que é o desrespeito? Joga um papelzinho, desrespeita o professor, o professor está dando aula, ele está com o celular ligado, aí tudo bem, aí sim, aí é uma questão moral, e aí é uma conduta indevida em sala de aula. Eu sei que eu estou com um tempo curto, mas eu queria dizer o seguinte, também aqui, já desde quando começamos a trabalhar com a Secretaria de Educação, a gente entende que cada um com o seu cada um. Então, o sistema educacional é que tem que resolver o problema do ato infracional dentro da escola. Quebrou uma vidraça, não é ato infracional, necessariamente não é. Você vai resolver isso no âmbito escolar, porque a escola resolve melhor que nós, é como você bem disse. Se for para a delegacia, atrapalhou tudo. Ao invés de resolver o problema, de melhorar a autoestima do aluno, daquele menino, vai piorar. Então, você resolve na escola, no âmbito pedagógico. A minha filosofia, a nossa filosofia aqui é com justiça restaurativa. Com prática restaurativa. Mediação e justiça restaurativa. Que é com os R's. Reflexão, reparação do dano e reconexão entre as pessoas. Agora, claro que tem atos infracionais que são graves dentro da escola. Aí tudo bem, aí vai para a polícia. Está com uma arma de fogo municiada, não tem jeito, aí tem que ter desdobramento, tem consequência. Mas quando não tem desdobramentos maiores e pode ser resolvido pelo sistema escolar, tem que ser resolvido pelo sistema escolar. Uma outra questão, eu sei que o Arfucci já vai, o meu amigo, eu já estou acabando. Mas o Arfucci, essa questão de reparação do dano, ela é importante, mas eu discordo um pouco na questão da imposição. Eu acho que tem que ser um trabalho de reflexão. E outra, não dá para impor também quando a família não tem dinheiro.
Quer dizer, então, você pode prever outras formas como vocês preveem lá. Tem que ter muito cuidado com isso, porque pode ser conduta. Nós já conversamos sobre isso, mas eu não discordo não, viu? Eu acho que o trabalho de vocês é uma iniciativa importante. Só tem que tomar um outro cuidado. Isso aqui em São Paulo já é antigo, que a gente percebe isso. O sistema educacional, ele tem autonomia. Nós não podemos ir lá e dizer o que eles têm que fazer. Jamais poderíamos fazer isso. Então, qualquer intervenção no sistema educacional tem que ser algo muito construído, em termos de parceria, colaboração, mãos dadas, e não intervenção. Intervencionismo, o pessoal mete o pé na bunda da gente depois, viu? Porque eles não gostam. Eu sei porque eu fui do sistema educacional por 9 anos, eu sei disso. Bom, eu ia falar um monte de coisa ainda e paro por aqui, porque nós temos aí ainda, eventualmente, as perguntas. Mas, assim, o que eu acho, como um todo, é que nós estamos vivendo uma crise na educação. Isso não sou eu que estou interpretando esse dado, os dados oficiais mostram isso, né? A evasão de 3 milhões de alunos fora da escola, é algo muito grave para o nosso país. São 3 milhões de alunos que estão perdendo a oportunidade de cidadania. Agora, entre outros tantos milhões que estão na escola e não estão aprendendo. Então, mostra uma gravidade do sistema educacional e mostra que algo urgente tem que ser feito. O que nós podemos fazer para mudar essa situação? Eu acho que muito pouco. Eu acho que projetos são válidos, são importantes, mas eu acho que a gente tem... E é importante fazer projetos, eu dou os parabéns para o Arfush, nós temos projetos aqui, a gente toca também, mas assim, eu ainda acho muito pouco, mesmo aqueles que a gente fala, poxa, tivemos sucesso no nosso curso, formou 26 mil pessoas e tal, mas ainda assim, eu acho que nós precisamos ter uma mudança no sistema educacional como um todo. A educação para o jovem, ela tem que ser uma educação para a vida real dele, tem que ser uma educação que dê significados para a vida dele, que dê projetos de vida para ele. Sem falar na questão da socioeducação. A nossa socioeducação, essa então está abandonada. Eu falei para a Mirella, a Mirella é dedicada, quer fazer um projeto, falei que a gente precisa trabalhar a questão da socioeducação. Trabalhar, e aí a gente pode interferir mais pesado, cobrar, porque tudo depende, a socioeducação não depende tanto só de recursos financeiros, depende também de boa vontade. Me cortaram aqui a voz, então... Não, eu sei, não cortou. Não, mas eu já falei muito, são pequenas reflexões, evidentemente que não dá para tratar de um tema tão complexo em meia hora. Evidentemente que isso demanda muito trabalho. Eu ia falar um pouco sobre as práticas restaurativas, sobre justiça restaurativa, que é o nosso trabalho aqui mais forte, mas fica para um outro momento. De qualquer forma, obrigado a todos pela oportunidade, parabéns aos promotores do Brasil inteiro que estão aqui. Eu fico muito orgulhoso toda vez que eu encontro promotores, como, por exemplo, o Onofre, que está em todas, nós encontramos até em Genebra, né, Onofre? Está em todas, sempre militando pela causa da infância. Eu fico muito feliz de ver outros tantos colegas que estão aqui. São pessoas que fazem do Ministério Público, da atuação na infância, quase que uma filosofia de vida, né? Eu acho que isso nos move muito, isso nos engrandece muito e nos revitaliza. Hoje eu saí de casa muito desanimado, porque eu levei uma paulada ontem de uma ação judicial, que eu ganhei, eu fiz uma investigação, posso contar esse caso rápido? 1 minuto, 1 segundo, 10 segundos para contar. Eu fiz uma investigação absurda, porque eu também fui promotor de GAECO, uma investigação absurda contra a fraude na educação aqui em São Paulo. Conseguimos apurar, eu dormia 3, 4 horas por noite, apurar, processar o réu, é um grande militante do PSDB, Tucanão, aqui de São Paulo. Processar o cara foi cassado, 4-3, graças ao ministro Herman Benjamin, que promotor, que brigou lá no TSE, ação eleitoral. Aí ontem deram um jeitinho, Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes deveria ser convidado para ser ministro em Marte. Gilmar Mendes deu um jeitinho brasileiro, num simples embargo de declaração, eles fizeram mudança do julgado para 4-3 para o outro lado, para o lado dele, porque houve uma substituição de um ministro de última hora. São derrotas que a gente leva, e a gente fica puto da vida, mas a infância nos faz ter essa força de continuar cabeça erguida, porque o Giuliotti está aqui. Giuliotti, vocês lá do Conselho, vocês são atuantes e tudo mais, nós precisamos cuidar mais dos promotores da infância, sabe?
Quando eu estava lá no CNMP, a gente fez a resolução para melhorar os cargos e tudo mais, uma recomendação, não uma resolução, e a gente precisa cuidar mais dos promotores da infância, que são os que mais trabalham, são os mais felizes também, são os que mais se realizam, mas são os que mais trabalham e os que mais ficam angustiados, porque vão para casa e às vezes não dormem, porque levam o problema para casa, fica angustiado do que fazer com aquela situação que diariamente bate na promotoria. Mas, de qualquer forma, muito obrigado a todos e desculpe aí se eu excedi o tempo. Desculpe, Luchardo. Colegas, a palavra está com a plenária. Microfones, por gentileza. Quem quiser o microfone, levante o braço. Obrigado. Vocês estão com... Pega mais aí, pega. Então, a gente é irmão. Obrigado, vou passar um bloquinho. Oi. Bom, eu queria parabenizar os expositores, né, pelas brilhantes palavras, e queria pedir licença à mesa para compartilhar só um minutinho a minha experiência com o PROSEV, né. Eu concordo com o doutor Osório, que realmente o problema da educação é um problema complexo e que não existe uma solução que vá resolver 100%, ele é estrutural e seria até uma pretensão do Ministério Público achar que ele poderia sozinho resolver 50% desse problema que seja. Mas eu acho que toda iniciativa que possa contribuir para a solução desse problema, minimamente que seja, ela é válida, porque, pelo menos, a gente vai ter a sensação de ter contribuído de alguma forma efetivamente. E eu vi no PROSEV uma ferramenta nesse sentido. Eu sou do Distrito Federal, mais especificamente em Samambaia, e nós começamos a trabalhar com o PROSEV desde o início do ano. Primeiro, o processo de construção para a implantação do PROSEV, no DF não tem lei, né? Ele já está em discussão na Câmara Distrital lá, mas ainda não foi apresentado o projeto. Então, ele está começando a partir de tratativas Ministério Público, Regional de Ensino e direção das escolas. Então, ele está sendo construído. Não há nenhuma imposição nesse sentido. O Ministério Público está sendo parceiro, fomentador, né? Nós apresentamos o projeto para a regional e para a direção das escolas, e a primeira reação deles, né, ao conhecer o PROSEV, essa forma de autocomposição de problemas, né, de indisciplina, que são também atos infracionais e, por isso, vêm parar na nossa mão, mas que são, no primeiro momento, atos de indisciplina. E, ao apresentar para eles, né, uma forma de autocomposição desses problemas na escola, através das práticas de ação educativa, a primeira reação deles foi dizer: poxa, mas isso era tudo que a gente queria. Né? A gente já tinha pensado nisso, mas a gente não sabia como fazer. A gente achou que, se a gente tomasse alguma iniciativa nesse sentido, o Ministério Público ia ser o primeiro a se voltar contra a gente. Né? Então, não tem nada revolucionário mesmo no PROSEV, né? A força dele é justamente mostrar o óbvio para a direção da escola, é empoderá-los, né? Porque no Distrito Federal, o senhor colocou que aqui está bastante claro, né? Para a Secretaria de Educação, nas escolas, que problema que acontece na escola tem que ficar na escola. Lá no Distrito Federal, infelizmente, não é isso que acontece, né? A situação está tão caótica, os diretores eles se sentem tão enfraquecidos diante do quadro nas escolas, de violência, desrespeito, que eles acabam tendo como primeira solução encaminhar tudo para a delegacia. Né? Então, a gente se depara com casos absurdos. Uma menina de 12 anos que chamou o professor de viado dentro da escola. Essa menina, o pai não pôde buscar na delegacia, porque a direção levou para a delegacia. Ela dormiu no NAI,
para ser apresentada no outro dia, eu tive que ouvir essa menina. Ela ficou internada praticamente, né? Entre aspas, praticamente 24 horas. Né? Então, lá não é tão óbvio. E o senhor acha que essa menina vai voltar para essa escola? Ela não foi acolhida por essa escola. Né? Então, essa forma de autocomposição, ela é uma forma de restaurar o ambiente escolar, sim. Já que a escola acha, né? O senhor mesmo colocou, a escola tem um papel na educação, não são só os pais. Agora, se a escola acha que ela está tão enfraquecida que ela não pode assumir esse papel de maneira nenhuma, porque os pais também não estão sendo eficientes, e manda tudo para a delegacia, o resultado é que o aluno não vai voltar para essa escola, ele já não encontra muito estímulo. Né? Ele já, como o senhor mesmo colocou, ele já não tem muito interesse por estudar. E se a escola, né, não consegue resolver a situação lá dentro e manda ele para uma delegacia, ele não vai voltar para essa escola. E aí é um dos pontos de evasão escolar que eu acho que o Procev é eficiente. Né? Nós já temos 1/3 das escolas de Samambaia iniciando o processo, porque mesmo a direção da escola ela se mostra muito atraída pelo projeto, mas até entre os professores a gente encontra resistência. Mas por quê? Porque eles têm a mentalidade de que tudo tem que ir para a delegacia. Eles não sentem que eles possam resolver nada. Existem casos graves que têm que ir para a delegacia, mas a situação chegou num ponto que eles acham que tudo tem que ser resolvido pela delegacia. Né? Então, a gente encontra resistência, as direções encontram resistência. Então, é um processo construído. E com os alunos também. Né? Esse aqui é um manual escolar de uma das escolas. Foi do ano de 2016, vai se repetir no ano de 2017. Foi construído pela coordenação pedagógica, representante dos professores e representante dos alunos do turno vespertino, matutino, e que discutiram entre várias coisas, né? A questão, se o adolescente ele tem direitos, mas tem deveres também. Então, foram apresentados os direitos deles e também os deveres. Aí a questão de bullying, né? Uso de celular, porque tem uma lei que veda o uso. Então, foi apresentado isso e as consequências. E um dos pontos foi o Procev, né? Que, em casos de indisciplina, por exemplo, se o aluno que pichar o muro da escola, ficando apurado que foi ele, vai ser chamado o pai dele, com a anuência do pai dele, vai ser imposto a esse aluno que ele pinte o muro da escola. Então, eles já estão cientes dessas consequências. Não é autoritarismo. É justamente, eu acho que no Procev não tem autoritarismo. Tem o reforço de que você tem direito, mas tem deveres. Você estragou, você tem que reparar. Você sujou, você tem que limpar. A questão do dano. Mas se a família não tiver recursos, tudo bem. A família não tem recursos para reparar a cadeira que o aluno quebrou. Então, bom, você vai, no contraturno, porque não podem ser aplicadas atividades vexatórias, você vai, então, contribuir para a limpeza do pátio da escola. Mas ele teve uma consequência. Isso é condizente com os princípios do ECA. Não é a excepcionalidade do Poder Judiciário, não é a intervenção mínima, não é a intervenção precoce. Eu não quero um procedimento de apuração de ato infracional de um dano de uma carteira, de uma pichação. Eu quero que isso seja resolvido na escola. E, infelizmente, não era óbvio para a escola isso, e, com o Procev, nós conseguimos um espaço, um diálogo, para a escola começar a ter essa percepção. Porque a justiça restaurativa, que eu acho também importantíssima, e eu não acho que ela seja incompatível com o Procev, como esse problema da escola é complexo, nós temos que atuar com várias frentes. Ela fornece para o gestor um mecanismo de dar uma resposta para aquele adolescente, para que ele seja responsabilizado. E eles cientes disso. Eles participaram da elaboração, e o pessoal da coordenação pedagógica dessa escola me relatou o processo e falou que foi riquíssimo. Realmente, eles se engajaram, eles gostam de saber
disso, né? Não só dos direitos, mas deveres. Eles se sentem mais cidadãos. Natália, tudo isso que você falou não seria autocomposição? Eu falei o quê? E tudo isso que você falou é a autocomposição, né? Que seria os pais, a escola, o adolescente. Isso. Então, resume-se a autocomposição. Isso. Mas, obrigada, então. O próximo, a palavra, se não me engano, foi a Noemi, foi? Isso. Pronto. Bom, Sérgio, em primeiro lugar, queria saber de você como é que a gente faz para ter acesso a esse projeto todo, porque ele vai complementar uma série de tratativas que a gente já vem fazendo em Araraquara. Uma das coisas que nós fizemos em Araraquara para resolver essa questão de tudo e parar na promotoria de justiça foi criar um protocolo de atendimento, porque quando eu assumi a promotoria 5 anos atrás, eu também me deparei com coisas absurdas de um adolescente de 12 anos que chutou um armário, ter sido levado para a delegacia de viatura. Eu falava, meu Deus, o trauma que causou nesse menino é infinitamente maior do que o prejuízo que ele deu para a escola, embora eu seja muito rigorosa com a questão da reparação do dano do patrimônio público com a meninada. E o protocolo foi construído primeiro com a Secretaria Municipal de Educação e com a Diretoria Regional de Ensino, e depois nós passamos para os professores, e existe ainda uma grande resistência, embora exista o trabalho para implantar, porque, na verdade, também existe a cultura de empurrar para frente, né? Eu passei para a Promotoria de Justiça, o problema agora é deles, eu não tenho que fazer mais absolutamente nada com esse aluno. E uma das coisas que eu faço sistematicamente, quando chegam os boletins de ocorrência, ou por desacato, ou por briga de escola sem maiores consequências, é pedir para a escola me informar qual que é a sanção administrativa que ela aplicou, qual que é o comportamento, se tem briga dos dois alunos, porque nem sempre o vilão da história é o agressor, e se vem informação de que foi dada a punição administrativa, que foi um caso isolado, eu dou remissão. Criamos também uma outra sistemática, que é de audiência coletiva dos pais, para encaminhamento de grupo de apoio de orientação à paz. E já estamos num segundo momento que fizemos uma parceria com um grupo de apoio Amor Exigente, que, embora estigmatizado só para a questão do uso da droga-adição, na verdade, a proposta do Amor Exigente, quando ela é aplicada, ela tem um cunho preventivo maravilhoso. Eu falo que o Amor Exigente foi o meu grande aliado na educação dos meus 3 filhos, trabalhando numa cidade e morando na outra. Então, dentro dessa proposta, os pais hoje vão para uma audiência coletiva, ficam sabendo o que é o grupo de apoio e depois são convidados a aderirem, porque isso tem toda uma questão psicológica da imposição ou da adesão, a participarem de 5 reuniões do Amor Exigente no prédio do Ministério Público, no nosso auditório lá, de 1 hora por semana. E o resultado tem sido muito positivo, porque depois disso eles muitos se animam a ir para o grupo da comunidade. Então, a gente tem dado esse empoderamento para a escola, tem mostrado para as escolas que eles precisam assumir o papel deles enquanto gestores, que o problema da escola tem que ficar dentro da escola e que a Promotoria de Justiça é o último recurso. E assim também com o Conselho Tutelar, porque saiu um ato de indisciplina dentro da escola, eles chamavam o conselheiro para fazer o papel do diretor dentro da escola, né? E eu falando, gente, isso não é papel do Conselho Tutelar. A criança de 5 anos dava problema no ensino infantil, mandava ofício para a promotoria, preciso de tratamento psicológico para essa criança. Mas, espera aí, por quê? Né? Criança, aí eu comecei a falar para eles, gente, criança que dá problema na escola é sintoma que tem problema dentro de casa. Cadê o CRAS para a gente ver o que está acontecendo dentro dessa família? E aí nós fomos construindo a rede de atendimento. E, paralelamente, também em parceria com o trabalho do Amor Exigente, nós fizemos um outro trabalho de melhora da autoestima e do resgate para o profissional da educação, de quem ele é, da pessoa que ele é. Porque eu tomei um susto muito grande numa reunião com os diretores do ensino municipal, quando uma diretora me disse que 50% dos profissionais da escola dela tinham passado por algum episódio de câncer ou depressão, por conta do peso do exercício da atividade educacional. Eu falei, meu Deus do céu, mas isso é muita coisa, né?
E aí, juntando a livre e espontânea pressão da Promotoria de Justiça com o amor exigente, nós fizemos primeiro um trabalho com os diretores para sensibilizá-los e eles reconhecerem a importância do trabalho. E aí é um projeto que dura 15 semanas com o pessoal da educação, em que, dentro dos 12 princípios do amor exigente, você faz com que eles se questionem sobre a vida deles, a autoestima, por que eles estão ali. E essa semana eu ouvi de uma agente educacional, que é o monitor, em alguns lugares chamam de creche, que muitos colegas dela que fizeram participar desse projeto passaram a entender que a criança que está ali, que eles achavam que era o estorvo, é a razão do trabalho deles. É o motivo pelo qual eles têm um emprego, e isso melhorou o relacionamento dos profissionais da educação, tanto com relação entre eles, né, com as crianças e com os pais, que eram vistos como inimigos deles. O projeto foi tão bem sucedido que, como nós estamos no finalzinho de gestão do atual prefeito, que é o segundo mandato dele, e a experiência de 29 anos de profissão me mostra que final de mandato é sempre uma lástima, falei, gente, não vamos fazer o projeto esse semestre, não, que não vai dar certo. E, para minha surpresa, a secretária municipal de educação falou, não, doutora, nós vamos fazer o projeto, sim, independente de estar terminando o governo ou não. Então, são vertentes diferentes, mas que vão somar ao seu trabalho, o trabalho do Osório vão somar, porque, Osório, essa questão da disparidade da educação com o que os nossos jovens vivem atualmente foi uma coisa que me angustia há muito tempo. E eu vejo, principalmente aqui no Estado de São Paulo, que a Secretaria de Educação é enorme, um gigante que você não consegue fazer com que ele se mexa. Com as secretarias municipais de educação, que são menores e mais próximas, fica mais fácil. E me angustia muito também essa questão da evasão escolar, porque o que eu falo, pessoal? Gente, o coitado é analfabeto funcional. Se nós estamos adultos numa palestra que não é interessante, a gente consegue ter um controle por educação. Agora, o menino ou a menina estão ali com os hormônios em ebulição porque estão entrando na adolescência, ouvindo uma matéria que ele não consegue assimilar absolutamente nada. E ainda com a escola dizendo que ele não é bem-vindo, mas ele não fica no banco escolar, mas nem que a gente amarre esse cidadão lá dentro da escola. Mas me angustia muito esse desprezo do poder público com relação a essa questão aí do analfabetismo funcional. E eu, enquanto promotora da infância, confesso para vocês que fico me perguntando o que nós podemos fazer para, se não consertar esse problema, a gente amenizar o problema. E, para finalizar, parabéns aos colegas. Osório, eu sou sua fã de carteirinha, porque você assim, é um batalhador dentro dessa área da educação. Muito obrigada. Mirela. Boa tarde. Parabéns, né, aos dois colegas. Osório sabe, eu admiro bastante, gostei muito do Proceb. Eu só queria saber, na questão da evasão, porque não foi falado sobre a questão da indisciplina, né? Como que é o programa nessa questão da evasão escolar, como que é feito, né, essa tentativa, porque eu até estava conversando com o Osório antes, essa situação, que essa dificuldade que a gente tem no ponto da evasão, porque as escolas, de acordo com o ECA, têm que caminhar para o Conselho Tutelar, assim, quando esgotados os recursos escolares, né? E, de acordo com o LDB, fala que, na verdade, quando tem caso de evasão, a escola tem que comunicar tanto o Conselho Tutelar quanto o Ministério Público e o Judiciário, né? E aí, na prática, fica que, assim, eu tenho, às vezes, dificuldade nesse sentido, a escola encaminha para o Conselho fala que não foi tratado a situação o que poderia ser feito dentro do recurso escolar, né? E, na verdade, o encaminhamento para o Conselho tem que ser em hipóteses de situação de risco, né? Quando seja constatado nessa situação. Então, eu queria entender, assim, na questão dos recursos escolares, o que no Proceb tem
essa visão, como que é feito esse programa para evitar, né, a evasão e até trazer de volta esses alunos. E até perguntar para o Osório, se ensinar no trabalho na secretaria, se existe aqui, pelo menos no estado de São Paulo, algum protocolo nesse sentido, que trabalho que as escolas, de orientação para as escolas, o que pode ser feito para que, antes de ser encaminhado, ser verificada a situação de risco, para deixar no âmbito escolar, de recurso escolar, esse retorno, porque, infelizmente, a evasão escolar é um problema grande. A gente, atualmente, na questão da educação, do acesso, a gente não tem dificuldade no acesso, já que sobra vaga, né, principalmente para ensino médio. E como que a gente consegue fazer? Eu sei que é complexa a situação da escola, né? Até a Noemi falou a questão do analfabetismo, tudo, mas como que a gente pode trabalhar nesse sentido para trazer os meninos mesmo, a manutenção deles na escola? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bom, agora eu vou pedir aqui, né, de objetividade, por causa da próxima palestra e tal. Primeiro, Rafush, depois o nosso colega Osório para responder. Quero destacar também que eu admiro o trabalho do Osório e sempre tem contribuído com aquilo que ele tem gerado, mesmo dentro das nossas divergências, eu tenho aprendido muito. Quero agradecer a participação da Natália dentro desse programa, porque geralmente o colega pensa, é mais um abacaxi, é mais um trabalho, já tenho que fazer. E, na verdade, isso vem cumprir com o nosso munus dentro da prevenção. Eu sendo promotor de ato infracional, eu não preciso ficar esperando o procedimento na minha mesa. Se eu sei que esse é o caminho, estou observando a minha audiência, que 80% daquela clientela é evadido, então eu preciso me antecipar a essa questão. E até a gente procura, dentro das audiências já, devolver esse aluno para a escola, dá até a oportunidade para que ele escolha essa escola, ele vai escolher aquela de onde ele foi expulso, mas sempre com a participação da escola, dizendo, nós vamos consultar a escola. E eu faço um TAC, um documento simples dele, voltando para a escola e se comprometendo de casa para a escola, da escola para casa, fora disso, com orientação dos pais, de alguma forma. Porque, senão, aquele garoto que a gente atende na nossa audiência, apesar de ser orientado, aliás, eu vejo poucas vezes um juiz dizendo, você tem que voltar para a escola. Isso a gente faz. Na questão da prevenção, dentro desse aspecto, aqui eu divirjo do Osório, porque eu não tinha participação de pais quando eu convidava para ir. Eu pedi uma lista, me dá a lista por sala, quem é o pai que comparece. De sala de 30, iam 3 pais. Basta você colocar lá, dizendo, bom, está convocado sob as penas da lei, seja por estímulo ou por outro argumento, eles comparecem em massa, quase que 100%. Não é? E isso funciona também quando nós nos orientamos, dizendo, escuta, você que não mantém seu filho na escola, porque você é responsável por ele, faz parte da criação e da educação, você tem que manter. Além do que o artigo 129, 5º, traz como obrigação não só a matrícula, mas a permanência e a frequência. Então, eu tenho o dispositivo, é que a gente não cobra, e isso cai no nada. Quando a gente começa a cobrar, e nessas reuniões que eu faço com a escola, eu também trato dentro do ambiente de assembleia, nós decidimos coisas que fortalecem a direção, que fortalecem a comunidade escolar, e uma das coisas, Mirela, que a gente põe ali é exatamente isso, o teu filho não tem a escolha de não estudar. Antes de tudo. Mas é tão chato. O fato é que, se eu deixo isso livre, ele não vai estudar, a mãe acha que não pode fazer nada, não tem um respaldo sequer da gente. O fato é que tem havido grande proveito para os pais dar esse instrumento, dizendo, você tem que entender o seguinte, seu filho na rua vai se envolver com problema, e outra, ele vai para onde sem estudar? Então, no mínimo, apesar, vamos oferecer melhor qualidade de educação, etc., isso é um outro elemento. Mas o que é que o Ministério Público pode fazer preventivamente? O que a gente tem feito e que tem dado certo. Tem se revertido esse quadro de evasão, dizendo lá na escola, atenção, vocês são pais, vocês são obrigados a manter seus filhos na escola. Acompanhar não só a permanência, mas também o aproveitamento escolar. Ou bem ou mal, isso tem dado certo, tem trazido os pais para perto da escola, eles se reúnem com mais frequência e mantém a gurizada lá também. Eu não tenho tempo de estar discorrendo muito mais, caso a caso, etc. E
Noemi, eu deixei aqui à disposição do Brechani as coisas que eu tenho. Aliás, a gente está construindo isso juntos, como aconteceu ali com Samambaia, muita coisa eu já inseri, nós temos muito que andar. Já disse, isso aqui não é para consertar, não tem essa pretensão, mas eu sei que é um instrumento muito importante na contribuição dentro desse aspecto todo. Agora a palavra com o nosso colega Osório. Diante da complexidade da educação e da prática educativa hoje, de manter o aluno na escola, em razão de tudo que nós já falamos, né, da falta de um ensino contextualizado com a vida dele, descontextualizado com as perspectivas dele, descontextualizados com os sonhos dele, a simples obrigação por parte dos pais de mandá-lo para a escola não surte resultado por um tempo, mas não é o suficiente. Mas também não há receita de bolo, porque com questões complexas nós não podemos resolvê-la na lógica binária, né? Certo, errado, bom ou mal. Quer dizer, a abordagem também tem que ser holística, tem que ser sistêmica. E a minha experiência, os meus estudos, eu converso muito com os colegas, leio, a minha experiência, as pesquisas, inclusive aquela feita pela Unicef, da qual eu falei para vocês, Unicef com o MEC, e os últimos índices do IDEB, que mostram que o Ceará está na ponta. E por que o Ceará está na ponta? Gestão democrática. Não tem receita de bolo pronta, porque a questão é complexa. Mas se você puder falar para os promotores o que eles têm que fazer para estimular, não é para obrigar, é para estimular, porque tudo é democrático, tudo tem que ser construído através de parceria. É estimular a gestão democrática nas escolas. Estimular, cobrar, incentivar, cobrar do gestor regional, assembleias, colegiados, práticas restaurativas, PPPs, projeto político-pedagógico, co-construídos, grêmios escolares fortalecidos, conselhos escolares ativos, e por aí vai. Regimentos internos co-construídos, muito bem lembrado. Regimentos internos, quando o aluno ajuda a construir a norma da qual ele vai participar, ela passa a ter significados para ele. Para que vale uma lei estadual que proíbe o celular? Não vale nada. Mas se tiver uma regra co-construída dizendo o seguinte, olha, não podemos ficar sem o celular, mas também não podemos usá-lo na hora que o professor está dando aula, vamos obedecer parâmetros mínimos, todo mundo vai obedecer. E quem não obedecer é fiscalizado pelo colega que vai incentivá-lo, vai instá-lo a obedecer. Pô, você não está cumprindo o combinado. Uma vez tendo combinado coletivo, de preferência consensualmente, aí a gente passaria uma tarde falando sobre isso, o professor consegue manter a autoridade. Assim como é a autoridade em casa. A autoridade é importante para a criança e para o jovem, ele precisa, o Piaget já falava dessa importância da autoridade, mas não a autoridade imposta, uma autoridade que seja dialogada. Então, não tem receita de bolo, mas o caminho é gestão democrática, gestão democrática, gestão democrática. É o grande passo. Sem contar que, de sobra, está preparando o aluno para a democracia, está preparando o jovem para um futuro melhor, para votar melhor, que é tão importante nesse país com pouca democracia, conforme eu disse para vocês, né? Um país que, em 516 anos de história, tem pouco mais de 50 anos de democracia plena. O que demonstra por que nós estamos tão atrasados, e o que demonstra por que nós estamos com tantos problemas, o que demonstra por que nós temos tantos problemas com os nossos políticos, porque nós votamos mal, né? Então, isso, de que sobra, a gestão democrática ainda tem um efeito positivo de ensinar os alunos a democracia, que é uma prática que se aprende na vida social, na escola e na comunidade. Em casa, na escola e na comunidade. Pessoal, queria pedir uma salva de palmas para os nossos colegas aqui. Obrigado. Brechani, agora passo a presidência aí da mesa para você.